Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Cândido e está no ar mais um Debatendo Circulando, seu podcast semanal de transportes. No podcast de hoje, temos uma presença muito especial. Ele é doutorando em Geografia, tal como mestre em Geografia, ambos pela Universidade Federal de Santa Catarina, então ele fez o mestrado por lá e está fazendo o doutorado. Ele também é licenciado em Geografia pela Universidade Federal da Fronteira Sul, lá em Chapecó, ou seja, ele foi colega de graduação do João, que gravou conosco o podcast número 3. Ele também é um entusiasta dos transportes, gosta bastante de transporte rodoviário, gosta bastante de transporte aéreo também. Então, sem mais enrolações, Lucas Azeredo Rodrigues, como vai, companheiro? Boa noite a todos aí que estão escutando. Boa noite, Bruno aí. Fico grato aí por estar colaborando aí com o Debatendo e Circulando. Bom, Lucas, eu que agradeço pela colaboração e, pessoal, só para dar um aviso, a gente continua, obviamente, nesse debate da temática do coronavírus, afinal de contas, essa pandemia está afetando as vidas de todos nós diretamente, de todas as formas, é que alguns ainda trabalham, sobretudo, em serviços essenciais, outros estão de quarentena, portanto, aqueles que não trabalham em serviços essenciais, fiquem em casa, a gente sempre reforça esse pedido. Bom, Lucas, para a gente começar, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória e da sua pesquisa, o que você aprontou desde a graduação, como você chegou também no seu tema de mestrado, enfim, o que você apronta hoje no seu doutorado. A palavra é contigo, meu irmão. Bom, eu sou natural da região metropolitana aqui do Rio de Janeiro, município que se chama Guapimirim. Eu ingressei na graduação lá em Chapecó, na Federal da Fronteira Sul. Eu ingressei ainda 2 turmas antes do João. Eu falo que eu sou um privilegiado por poder debruçar de várias políticas públicas, várias ações afirmativas, né? Estado em incentivo à pesquisa. Eu fui bolsista de extensão do CNPq, fui bolsista de iniciação científica da FAPESC, né? Atualmente, desde o mestrado, agora no doutorado, sou bolsista de demanda social da CAPES, né? E desde lá a graduação, desde o primeiro semestre, eu venho trabalhando em grupos de pesquisa, em projetos, enfim. Eu pude estar participando do núcleo de estudos sobre território, ambiente e paisagem, que é um núcleo sediado dos professores da Federal da Fronteira Sul. E eu sempre, né, durante a minha graduação, quase que toda, eu trabalhei sobre geografia rural. Até que numa disciplina eu pude estar entrando em contato com a área dos transportes, né? Eu, de modo pessoal, meu sonho sempre foi, né, vai continuar sendo por um bom tempo, ser piloto de avião. E até que numa disciplina de geografia do Brasil, na época era o professor Marlon Brandt, ele passou o exercício de a gente fazer um processo de atualização daquele capítulo por uma geografia dos fluxos, né, do livro do professor Milton Santos e da Maria Laura Silveira. Então eu, né, como de praxe, eu fui e peguei o setor aéreo. Ao mesmo tempo, na disciplina de organização do espaço mundial, eu também vinha fazendo um trabalho relacionando o turismo e os fluxos aéreos internacionais a partir do Brasil, e eu comecei a fazer pesquisas e não achava, né? Pô, mas referencial teórico falando de transporte aéreo, cadê? E daí eu cheguei, né, na FSOMAR e falei, pô, olha, não tem, e não tô achando quase nada, né? Tem muito pouco aqui. Ele e é isso aí. E daí foi o momento em que eu falei, não, eu vou pesquisar isso porque não tem trabalho, é uma área que eu tenho um certo conforto, eu tenho um conhecimento a mais do que a própria teoria, então eu vou tentar seguir carreira nisso. Então foi quando eu propus a ele a trabalhar sobre o transporte aéreo em Chapecó, né, sendo que nenhum professor da Fronteira Sul, e assim, uma realidade da maioria das universidades do Brasil que não tem professores na área de transporte, a gente decidiu trabalhar transporte aéreo em Chapecó. Isso foi em 2016 para 2017. E daí, em 2017, o professor Mal começou a me incentivar para fazer o mestrado, né? Então, ele acabou me indicando para procurar hoje o professor Márcio Gério Silveira, na UFSC. O professor Márcio me aceitou lá no grupo, enfim, né? E a gente acabou ajustando, né, o projeto. Aí, o TCC, ele ficou mais com uma percepção histórica, né? Então, eu trabalhei o desenvolvimento do setor aéreo em Chapecó, né? Só que do ponto de vista mais amplo, né? No sentido de abordar a questão de infraestrutura, o desenvolvimento da cidade, enfim. E para o mestrado ficaria um recorte espacial maior, porém mais recente. Então, eu ingressei no mestrado, né, na UFSC, no programa de pós-graduação em Geografia. Né, eu faço parte do Grupo de Estudo e Desenvolvimento Regional e Infraestrutura, que é o GEDR, coordenado pelo professor Márcio Gério Silveira. Também sou membro do Laboratório sobre
de Estudo de Circulação, Transporte e Logística, também coordenado pelo professor Márcio Gério Silveira, sediado no Departamento de Geociências, no Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFSC. E meu projeto de mestrado, né, ele é Transporte Aéreo de Passageiros no Estado de Santa Catarina, né, Estratégia Logística e Organização Territorial. A princípio, eu até faria um recorte mais recente, só que conforme eu fui ajustando e fazendo algumas leituras, eu vi que havia necessidade de eu fazer um recorte temporal maior. Então, eu acabei prolongando, fazendo um grande resgate histórico do desenvolvimento da aviação em Santa Catarina, de modo geral, né, e até o período mais recente, no caso, 2018. E essa que é, assim, de modo geral, sintetizando a minha trajetória, curta trajetória acadêmica. Né? Bom, gente, eu gosto do Lucas porque é muito até humilde, viu? Porque ele fala curta trajetória, com essa porção de coisa feita, né? Ele, inclusive, comentou do GEDRE, né? Chama Grupo de Estudos em Desenvolvimento Regional e Infraestruturas. Ele é coordenado pelo professor Márcio Rogério Silveira, que é uma referência no assunto. O Lucas pode até falar melhor que eu, porque é orientador dele já há um punhadinho de tempo. E o professor Márcio é um cara que faz muitas palestras e dá mini cursos aí Brasil afora. E ele tem, inclusive, aquela Bíblia a gente fala brincando que é a Bíblia que é a Geografia dos Transportes, que é um livro da capa rosada, chamado Circulação, Transportes e Logística, publicado em 2011. Então, imagina que o Márcio ele acaba sendo referência para quase todos os temas de circulação. Mas isso que o Lucas falou, pessoal, é verdade mesmo. A gente não tem muita bibliografia anterior a nós, não. Como eu até tinha conversado no outro podcast com o João, acaba sendo um esforço quase que hercúleo encontrarmos coisas da geografia para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Então, a gente é movido bastante pela paixão e a gente não deixa, evidentemente, esse tipo de prejuízo, vamos chamar assim, nos abalar, mas que de fato faltam fontes e falta um conjunto mais amplo de referências, sobretudo se a gente compara em relação a outras grandes áreas da geografia agrária, geografia urbana, geografia econômica, geografia regional, isso realmente falta. Lucas, aproveitando para avançar um bocadinho aqui, né, você falou do seu mestrado de transporte aéreo no estado de Santa Catarina, então você acabou analisando de uma maneira bastante ampla, né, como que a circulação se dá no estado, inclusive mostrando ali quais são os principais aeroportos, né, os principais destinos dos voos mais relevantes, né, aquelas aglomerações mais importantes que agregam, que conglomeram fluxos de passageiros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais detalhadamente sobre o seu mestrado, Lucas. A palavra é sua. A questão de obras, né, voltadas para a geografia do transportes é uma coisa, assim, bem totalmente limitada, né? Você falou do livro Salmão. O livro Salmão foi o primeiro livro que eu comprei da área de transporte, da qual foi um motivador para eu vir pesquisar nessa área. Né? E pelo fato de que não tem pesquisa, é mais um outro motivo para que a gente possa estar se debruçando aí sobre os livros e tentar proporcionar, né, pelo menos o que seja de formato inicial, as pesquisas, né, nessa temática que é bem importante para a nossa realidade. Então, o grande questionamento, né, entre aspas, a justificativa da minha pesquisa de mestrado, ela começa quando eu vou analisar os números da aviação, né? Os números que eu falo é a movimentação de passageiros de modo geral. Antes de mais nada, o transporte aéreo de passageiros tem uma dinâmica totalmente diferente do transporte aéreo de carga, né? Que isso fique muito importante para a gente. São outras dinâmicas e são outras estratégias, né? Inclusive, para quem tem interesse na área, recomendo a leitura dos trabalhos do professor Diogo Quintiliano, também lá da UFSC, que também foi orientando do professor Márcio, que trabalha transporte de cargas em Santa Catarina, na sua dissertação de mestrado, e na sua tese de doutorado, transporte aéreo de cargas no Brasil, inclusive fazendo estudos comparativos com o do doutorado de sanduíche que ele teve na Espanha. Então, quando a gente vai analisar o crescimento da aviação de modo geral, se a gente olhar essa tabela, a gente vai ver que a taxa de variação do crescimento da movimentação de passageiros em Santa Catarina, de modo particular, ele é extremamente absurdo se a gente for olhar algumas cidades quando a gente vai comparar a média brasileira, né? Olha Chapecó, por exemplo. Foi uma das coisas que motivou, por que há esse crescimento? Então, Chapecó, por exemplo, vai ter uma variação de 600%, né? E é claro que
a curva do Brasil é grande, mas eu queria entender quais foram os fatores que fizeram com que tivesse esse aumento, em particular em Santa Catarina. Por que Chapecó, Navegantes e Florianópolis eles têm um destaque, sendo que outros aeroportos, né, têm um crescimento, mas não tão de forma abrupta? Ou por que outros aeroportos deixaram de ter voos? Por que hoje tem outros que tiveram voos retomados, né? Então, eu tentei investigar essa questão no meu mestrado, né? E por que Santa Catarina se comporta de forma diferente, né? Então, no primeiro momento, né, eu tentei trabalhar o desenvolvimento da aviação no estado, né? Eu fui desde lá quando começa o setor aéreo, né, na época da Sindicato Condor, ali na década de 20, quando começam os voos comerciais de passageiros, né? Inclusive da Varig, no Rio Grande do Sul, né? E eu vou trabalhando, eu tento fazer uma cartografia mostrando como que foi o desenvolvimento, né, desses voos. Eu trabalho, né, com o alicerce teórico, né, geralmente de quem está trabalhando com o professor Márcio, é baseado nas ideias, fundamentadas nas ideias de professor Inácio Rangel. E daí a gente começa a ver que a partir de 1930 começa a ter um boom no setor aéreo. E também no Brasil de modo geral, o boom econômico, o crescimento do Brasil após a crise de 29, né, é o êxodo rural, né, é o crescimento da mancha urbana, né, todos esses fatores condicionados proporcionaram para que o setor aéreo tivesse um desenvolvimento. E daí eu trabalho, né, em algumas frentes, né? No primeiro momento é o pioneirismo da aviação, né? São os primeiros voos, as primeiras empresas, as primeiras regulações que transformaram o setor aéreo no qual a gente tem hoje. A gente vai ter um segundo momento, que eu chamo Era DC-3, que é quando vão chegar no Brasil os excedentes as aeronaves excedentes da Segunda Guerra Mundial, que vão proporcionar a criação de diversas empresas regionais, né? Foi o período que o Brasil ele mais teve companhia aérea operando simultaneamente. Só que a diferenciação para hoje é que essas empresas eram regionais, eram setorizadas e não conseguiam abranger uma empresa, abranger o território nacional como um todo, né? Até porque se nós formos olhar a dimensão territorial do Brasil é uma coisa absurda, né? Então nesse período, por sinal, né, em termos de curiosidade, o Brasil chegou a ter o maior segundo tráfego aéreo do mundo. Ele só perdia para os Estados Unidos. Então, e eu fui tentando mostrar como que deu esse desenvolvimento em Santa Catarina. Pautado, né, naquela ideia da vida regional de Santa Catarina, que é um texto muito conhecido do professor Armei Mamigonian, que ele vai mostrar que Santa Catarina, por mais que tenha uma capital administrativa, a Florianópolis ela não vai ter a centralidade das demais cidades do estado. Vai ter uma relação na rede urbana? Vai. Mas, por exemplo, Curitiba e Porto Alegre vão ter muito mais influência nas principais cidades do estado do que a própria Florianópolis, né? A gente vai ver, por exemplo, Joinville mais atrelada a São Paulo e a Curitiba, né? A gente vai ver o sul ali, mais ou menos a região de hoje de Criciúma, mais atrelada a Porto Alegre, Lages, né, no meio do caminho entre Porto Alegre e Curitiba, assim como também Chapecó, né? Então eu vou mostrando, né, essa questão, vou trabalhando um pouco do processo de formação socioespacial, né, do Estado, algumas políticas que foram fundamentais para o desenvolvimento da aviação, como a criação do CITAR, que foi o Sistema de Integração do Transporte Aéreo Regional, e da Embraer, né? O CITAR ele vem como complemento à rede de integração nacional, e a Embraer ela chega para suprir uma demanda de mercado. Como assim? Os DC-3 já estavam velhos, já estavam obsoletos, a aviação, a indústria da aeronáutica ela precisava se reinventar, então acabou que criou a Embraer para fabricar uma aeronave que se chamou Bandeirante para suprir essa demanda, para substituir o equipamento que na verdade era o DC-3, né? Adequados, né? Pensado no modelo para operar no Brasil. Acabou que se expandiu, né? E hoje a Embraer felizmente subordinada à Boeing, né? Mas enfim, o debate da venda da Embraer são outros 500. Então, se há o início da flexibilização do setor, ali no final da década de 80 para 90, quando começam os governos neoliberais, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique, começa a ser pregado o sistema de livre mercado, que na aviação, na verdade, já estava ocorrendo desde a
década de 70, final da década de 70, que iniciou nos Estados Unidos. Ainda que a União Europeia ela teve um processo ali de resistência, mas viu que os resultados para o setor eram positivos. Então, se iniciou um processo de flexibilização do mercado na aviação brasileira e acabou que foi sendo implementada de forma gradual. A flexibilização, na verdade, é que o Estado, antes da flexibilização, ele que determinava as rotas, ele que determinava qual empresa ia operar, qual aeronave, né? A gente chama isso de regulação, é uma forte regulação. E passou a ser desregulamentado, ou seja, as tarifas, as empresas poderiam começar a oscilar, poderiam começar a usar bandas promocionais, né? Então, isso foi sendo implementado de forma gradual até 2001, né? E a partir de 2001, a gente vai ter um cenário brasileiro totalmente diferente e proporcionando um grande crescimento da aviação. Então, no primeiro momento, eu parei ali em 2000. Por quê? Porque o 2000 vai ser o meu marco temporal. Eu constatei que num período entre 2000 e 2005, eu chamo de ruptura na aviação regional. E isso eu identifiquei lá quando eu fiz o meu trabalho na graduação em 2016 ainda, né? E que é o que eu vou estar explorando agora no meu doutorado. Há essa ruptura da aviação regional. Isso é o quê? Os voos eles deixam de ser regionais e passam a ser interligados a um aeroporto central, né? O que é o que a gente chama de hub, né? Um aeroporto que concentra as atividades, né? Os voos de determinada companhia, e dali a pessoa consegue consegue ter uma gama de conexões. E não ao mesmo tempo que as aeronaves que eram utilizadas em 2000, aos poucos elas foram sendo substituídas por aeronaves maiores e com um maior rigor, né, maiores especificações técnicas para suas operações. E, por outro lado, muitos aeroportos do interior, eles não tiveram uma infraestrutura adequada para receber esse tipo de aeronave. Então, os voos eles começaram a ser concentrados em determinados aeroportos. Em Santa Catarina foi assim, né? Agora, como que isso aconteceu no Brasil? Isso aí, acredito que até 2024 eu tente responder em parte, né, essa questão. Mas eu estou indo para uma ideia de que é uma modificação nacional, né? Tanto que a gente vai ter várias empresas operando, a gente vai ter vários ciclos, né? Isso eu vou falar um pouco mais à frente, a gente vai ter vários ciclos do desenvolvimento da aviação e que no momento em que a gente tem várias empresas regionais, elas vão sendo sucumbidas por empresas maiores, né? Ou seja, as empresas maiores elas vão ter um alto grau de competitividade e que essas menores não vão conseguir se comportar diante delas. Se elas não vão ser adquiridas por essas maiores, elas vão decretar falência. E aí isso foi uma coisa que aconteceu principalmente entre 2005 e 2015, mais ou menos. E daí, no meu capítulo 2, eu vou trabalhar um pouco a questão de regulação, como que foi o início, né, dos grandes marcos da regulação internacional e nacional, né, os seus respaldos na legislação brasileira do setor aéreo. Essa questão, essa ruptura que há na aviação regional, a questão da infraestrutura dos aeroportos, né, a questão das aeronaves, as especificações técnicas, o tipo de aeronave que era operado antigamente, e eu vou trabalhar a parte das políticas de desenvolvimento do setor aéreo no estado de Santa Catarina. O grande marco é o PAESC, que é o Plano Aeroviário do Estado de Santa Catarina, que é de 1989. Ele deveria ser atualizado em 2009, mas estamos em 2020 e até nada. E isso fez com que também fosse mais uma motivação para eu dar um prosseguimento à minha pesquisa. Se a gente for ver mais ou menos o mapa que se tem do PAESC, as rotas que eles previram aqui, pouquíssimas seguiram, né? Que é Chapecó, Passo Fundo, Porto Alegre, Florianópolis, Itajaí, São Paulo. Mas essas regionais, principalmente interligando o norte, né, o Planalto Norte ali do estado de Santa Catarina, eles nunca existiram. E esse tipo de voo, principalmente o regional, com o tempo ele vai ser extinto, né? E esse período é mais ou menos até 2001, 2002. Se a gente for ver o gráfico da oferta de aeronaves que se tinha desse período da aviação até hoje, a gente vai ver que há um decréscimo de decolagens. Porém, o número da oferta de assentos por aeronave ele cresce muito. Esse gráfico ele fica evidente que, ao mesmo momento que a oferta de assentos ela aumenta, o número de decolagens ele diminui. Só que, ao mesmo tempo, numa ação dialética, a movimentação de passageiros ela cresce de forma absurda no Brasil, principalmente a partir de 2003, 2004.
2004. A gente vai ter ali, com o governo Lula, um grande crescimento econômico, um fomento ao desenvolvimento nacional, que vai proporcionar uma certa segurança, né, para vários setores da economia nacional. E isso vai fazer com que o Brasil ele tenha um crescimento muito rápido, né, no setor aéreo. E se a gente for ver, a distribuição, a quantidade de aeronaves por assento, a gente percebe que a maioria das aeronaves, hoje, elas têm um padrão, né, que aqui está entre 100 e 220 passageiros, mas na verdade trata-se dos Airbus da família A320 e dos Boeing 737, que estão nessa linha, e assim como os Embraers, que são os 3 tipos de aeronaves que estão alimentando o setor aéreo brasileiro, que são praticamente padrões, né, no mundo inteiro, principalmente o Boeing 737 e o A320, e agora mais recentemente os Embraers. Então, essa ruptura que eu falo que vai acontecer, ela, entre aspas, espacializada nessa imagem, ela vai mostrar essa evolução que há dos voos, por exemplo, na década de 1955 para a década de 70, para 95 e 2005 para hoje, né? A gente vai ver que não se há mais os voos curtos e regionais, e que esses voos eles passam a ser centralizados, eles passam a ser concentrados. Essa imagem ela nos mostra que a logística corporativa, né, uma coisa que o professor Márcio vem trabalhando com muita propriedade, a logística de Estado, a logística corporativa, essa ação dialética, essas ações combinadas e às vezes não, a logística corporativa ela mostrou que para a empresa era mais rentável ela ter uma conexão direta com um centro regional do que esse centro regional ir fazendo, né, o que no transporte rodoviário chama de pinga-pinga, né, o que já foi falado em outros podcasts, né, o cata-jegue, aqui no Rio se chama de cata-corno, esses termos pejorativos, né? Eu chamei de pinga-pinga, mas eu acabei adotando, né, rotas de múltiplas escalas, ou seja, né, era uma rota longa, mas que ela possuía várias escalas ao mesmo tempo, né? E isso conforme vai tendo o desenvolvimento do transporte rodoviário, seja ele de passageiros, né, ou então a questão de carros, enfim, de tudo transporte rodoviário de modo geral, esses voos eles vão ser praticamente extintos. Essa imagem, por exemplo, ela vai mostrar a evolução dos voos em Chapecó. A gente vai ver que saía de Chapecó e fazia várias escalas no território catarinense e seguia para esse I. Esse I representado é São Paulo, né? Então, isso foi uma coisa que não apenas em Chapecó, mas que em várias cidades do estado aconteceram, né? Chapecó, Criciúma, por exemplo, se fazia muito escala entre Florianópolis e Itajaí ou Joinville e dava prosseguimento para São Paulo. Às vezes, voos que saíam de Florianópolis faziam escala em Curitiba, Navegantes, Joinville e seguia para São Paulo. Lages, por um tempo, ficou sem voo. Recentemente, que voltou o voo da Azul em 2016. Só que a grande diferenciação, né, dos aeroportos de Santa Catarina é que a infraestrutura aeroportuária ela se torna um fator limitante. Por quê? Porque no momento em que a gente vai ver a distribuição dos aeroportos, esse mapa está mostrando a área de captação dos aeroportos, ou seja, até de onde vem esses passageiros. O aeroporto de Chapecó, ele, por exemplo, ele está apto para receber um Boeing, ou um 737 ou um A320, assim como Jaguaruna, Navegantes, Joinville e Florianópolis. Porém, os outros aeroportos do estado, aqui só tem Lajes e Caçador, mas Criciúma, Videira, Joaçaba, Concórdia, essas cidades elas têm uma infraestrutura muito limitada, então elas não podem receber qualquer aeronave. E daí entra a questão de que, por que então que o estado de Santa Catarina, eles criaram, no caso o governo, o aeroporto Regional Sul, que é o aeroporto de Jaguaruna, e está terminando agora o aeroporto do Planalto Serrano, que é o aeroporto de Correia Pinto, no lado de Lajes, para poder exatamente captar, poder receber aeronaves maiores e se tornar esse aeroporto apto para receber aeronaves de outras empresas aéreas. Porque hoje, a única empresa que operaria sem restrição no território catarinense seria a Azul. Eu falo Azul já com, por exemplo, a Tioflex já como Azul, né? Que a Azul adquiriu a Tioflex em janeiro. A Tioflex tem aeronaves que tem uma capacidade de mais ou menos 10 passageiros, né? Então, a realidade é essa. Por que se tem essa
essa configuração hoje, né? Por quê? Porque não são todos os aeroportos que estão aptos para receber esses voos. E também tem a questão da centralidade regional que essas cidades elas têm na rede urbana do estado, né? Da região, por sinal. A gente vai ver que Chapecó tem uma grande área de abrangência. Ela vai até o meio oeste. Ao mesmo tempo que os aeroportos mais próximos vão ser Passo Fundo e Pato Branco. Agora, na época de Covid, Chapecó tem um voo, Navegantes também tem voo e Floripa. O resto não tem mais. Tirando esses aeroportos daqui, Curitiba, Foz do Iguaçu e Porto Alegre. Então a gente começa a ver que são aeroportos que têm uma certa importância regional, principalmente Chapecó, que aí vai pegar todo o sudoeste paranaense e o noroeste gaúcho, além, né, do meio oeste catarinense. Essa ideia, essa ruptura que eu venho falando que há na aviação regional, né, é claro que nessa foto aqui não é Santa Catarina de forma específica, mas ela demonstra que há uma mudança muito significativa nas estratégias, né? Na forma como que vai botando, que se coloca a prestação de serviços aéreos. Se a gente for ver a evolução, a gente vai ver que o índice de ocupação das aeronaves ela aumenta. Ela aumenta por quê? Porque há um aperfeiçoamento logístico que também não é de hoje. A gente pode ver que esses fluxos eles vão se alterando, né? E é óbvio que aqui cada empresa, a gente vai ter o primeiro quadro que é a Interbrasil, subsidiária Transbrasil, a gente vai ter a Oceanair, que gerou a Avianca, a gente vai ter a Trip, que foi associada à Azul, a gente vai ter a Passaredo, né, que está operando atualmente num sistema parecido com esse, de interligação regional, principalmente em cidades médias do interior brasileiro, e a gente vai ter ali, por exemplo, a Azul, né, que concentra os seus voos, nesse caso ali, em Campinas, e que tem demandado com o ATR, tanto a Azul quanto a Passaredo, né, hoje a Voepass, uma grande demanda de voos regionais. E isso faz com que há uma ressignificação dessas estruturas de voos regionais. A partir disso, né, umas outras particularidades do setor aéreo catarinense é a prática da pernoite no território catarinense, por questão de taxas, enfim, aí geralmente as aeronaves vão para pernoitar, né, nessa cidade, Jaguaruna, Chapecó, Navegantes, e para decolar no dia seguinte, no início da manhã, ou então ali na madrugada, de 5, 6 horas da manhã. Que é para quê? Para proporcionar ao usuário do transporte aéreo, Santa Catarina, o bate e volta. Também, uma das outras coisas que foi constatado é que boa parte do usuário do transporte aéreo de Santa Catarina, ele é o público empresarial, principalmente Chapecó, Jaguaruna e Joinville. Navegantes, a gente vai ter ali mais ou menos, né, alguns períodos como o October e as férias de julho, proporcionadas pela proximidade do Beto Carreiro. E em outubro, a Oktoberfest em Blumenau, que vai gerar, né, uma grande movimentação de passageiros e navegantes, assim como a alta temporada no aeroporto de Florianópolis, principalmente ali entre dezembro e fevereiro, que inclusive voos internacionais da América do Sul, Assunção, Buenos Aires, Santiago, Montevidéu, que é onde recebe muitos turistas. A questão da Interlândia dos aeroportos é um fator de atratividade e que intensifica a competitividade territorial entre os aeroportos. Foi identificado que há, sim, né, é meio que um termo sinônimo do que a Raquel Rosic e o Milton Santos Amarelaro chamam de guerra dos lugares, né? Eu preferi chamar de competitividade territorial por questão de área de abrangência disso. Há uma sobreposição dessas áreas de captação e que o aeroporto que se destaca, na verdade, é o Floripa Airport, né, que foi concedida 100% iniciativa privada. Lembrando que essa questão de concessão é um tema até que delicado, né? A gente vai ter ali até 2016 os aeroportos sendo concedidos à iniciativa privada, de forma que a Infraero detesse uma porcentagem dessas concessões para que o Estado brasileiro ainda tivesse no controle da infraestrutura aeroportuária do Brasil. A gente vai ter o golpe de Estado, Temer vai para o poder e ele abre para que seja 100% do capital estrangeiro. A gente vai ver o quê? A gente vai começar a ver um processo de internacionalização do setor aéreo, via infraestrutura aeroportuária e, mais recentemente, com a abertura do investimento capital estrangeiro de 100% nas companhias aéreas, né, a internacionalização de modo geral do setor aéreo. Isso também é uma coisa que pode ser aprofundada e gerar um baita de um debate. No capítulo 4, eu trabalhei a questão da como que Santa Catarina se organizou espacialmente diante, né, dessas estratégias logísticas, né, do Estado ou das companhias aéreas ou da logística corporativa. Então, eu trabalho, né, a questão da malha aérea e a oferta que as companhias aéreas tinham para o período, né, o processo de terceirização e concessão dos aeroportos,
né, como elemento competidor diante das companhias aéreas, isto é, os aeroportos eles vão começar a competir para que se tenha voos, para que no momento que ele tenha voo, ele possa estar oferecendo mais tipo de serviço e por aí vai se acumulando capital, centralizando a forma de operacional, que é o que acontecia, né, até então, antes do Covid, com o Floripa Airport, a questão da Aeroshop. Então, o passageiro ele vai para o aeroporto, mas ele tem uma série de entretenimento, né? Então, ele opta por ir por descer em Florianópolis, porque a Florianópolis ele consegue ter ele tem uma ampla oferta de locadoras, ele tem um mercado, tem um lanchonete, ele tem um café, enfim, ele tem vários tipos de serviço que, por exemplo, em Jaguaruna ele não teria, né? A questão dos nichos de mercado e público-alvo, que é uma coisa que o passageiro catarinense, ou que se destina a Santa Catarina, ele é um público bem definido nos aeroportos, no sentido de que é nítido ver qual é o passageiro que embarca em Navegantes, em Chapecó, em Florianópolis, enfim. A questão da definição da malha das empresas aéreas relacionados com o nicho de mercado delas, ou seja, né, como que as empresas antes elas tinham muitos voos regionais, elas passaram a centralizar essas operações e por que, né, que está relacionado à baixa demanda entre os voos regionais que depois seguiriam para os hubs, enfim. A formalização dos code shares, né, que também é um elemento de grande, que intensifica a competitividade no transporte aéreo, e os tipos de empresa, né, que é low cost, híbrida, full service, low cost, de baixo custo. A híbrida é aquela que mescla os serviços pagos, né, e serviços, entre aspas, gratuitos, né, o serviço quando a pessoa está fazendo a compra da passagem aérea. Serviços full service, né, que é o que a gente resgata, por exemplo, a Varig, que vai trazer aquela ideia da luxuosidade do setor aéreo, né, e o grande papel de ressignificação das empresas regionais, né, tentando seguir, crescer diante das imposições que as grandes empresas trazem de cima para baixo, né, questão de dumping, compra, aquisição, fusão, enfim. Diante disso, eu vi que a aviação, né, nesse fluxograma, na verdade, ele vai mostrar que fica evidente a existência de períodos marcantes que tiveram poucas empresas e muitas empresas operando de forma simultânea. Isso eu chamei, né, na minha pesquisa, no caso, dos 8 ciclos da aviação. O primeiro ciclo, que é o pioneirismo, né, o segundo, que é o DC3, o terceiro, que é o oligopólio, né, o quarto, que vai ser a ressignificação, né, do transporte regional via CITAR, que vão ser criadas companhias aéreas para fomentar o CITAR nas 5 regiões do Brasil, que é a Rio Sul, a Nordeste, a TABA, a VOTEC, enfim, que vão alimentar o serviço aéreo regional do Brasil por um tempo, ali quando há a flexibilização do setor aéreo, a criação de várias companhias. E um fato curioso, né, posso estar trazendo aí para os colegas do transporte rodoviário, é que parte do capital de algumas companhias aéreas é oriunda do transporte rodoviário. A TRIP vem do transporte rodoviário, a Passaredo vem do transporte rodoviário, a Webjet tem capital do transporte rodoviário, a NHT tem participação do Grupo Planalto, por exemplo, e essas foram as que eu identifiquei ainda que operaram em Santa Catarina, né? Talvez se eu for investigar, né, eu vou investigar mais para frente, né, outras empresas, principalmente mais para a região norte, nordeste, provavelmente deva ter, né, parte do capital rodoviário nelas. E daí eu trabalho, né, essa questão, né, desse cenário mesclado que o Brasil teve no período ali na década de 2010, até a década de 2010, e daí com a inserção da Azul no mercado aéreo brasileiro, o setor aéreo vai começar a se concentrar, né, e a gente vai ter a configuração que a gente tem hoje. Eu chamei um segundo oligopólio e falei que a gente estaria passando por um processo de transição para a internacionalização do setor aéreo, que ficou evidente quando se há a abertura dos investimentos 100% do capital estrangeiro, tanto na concessão dos aeroportos, quanto na participação das empresas aéreas. E que com esse cenário do Covid, isso vai se tornar uma coisa, entre aspas, normal, não apenas para o Brasil, mas eu vejo que essa vai ser a saída de muitas empresas aéreas pelo mundo afora. Essa questão de fusão, enfim, de várias estratégias que visam a centralização ou concentração do capital, né? E, de modo geral, a Azul ela foi determinante para uma nova configuração, né? Se antes a gente teve a ruptura na aviação regional, no início do século, ali entre 2000 e 2005, mais
mais recentemente, quando a Azul ela inicia suas operações de 2009 para 2010, ela vai começar a operar em muitos aeroportos regionais, pegando demandas reprimidas. E isso vai fazer com que se tenha um grande salto na movimentação de passageiros. No momento em que eu vou ver a movimentação em aeroportos como Navegantes, Joinville, Chapecó, quando há a inserção da Azul, há um salto absurdo na movimentação de passageiros. E essa oscilação que os aeroportos têm, ela está relacionada com o quê? Ela está relacionada justamente com essa oscilação na aeronave que está fazendo o trecho. No momento em que a Azul, por exemplo, ela está operando com o Embraer 195, que oferta 110 passageiros, ela resolve trocar aquele voo para operar um ATR de 70 passageiros, são mais ou menos 45 passageiros, oferta de assentos a menos por dia. Se a gente for ver isso numa semana, no mês e no ano, é uma coisa que vai fazer a diferença sim. Basta a gente ver os reflexos que a aviação teve quando saiu a Avianca. Só uma aeronave da Avianca transportava mais de 160 passageiros. Aeroporto como Chapecó, como Navegantes, se tivesse pelo menos 2 voos, que era o caso, a gente tinha 160 de manhã, mais 160 já são 320 que sai. E os que vão chegar a Santa Catarina, ou seja, 320 mais 320. São 640 a menos por dia. Em aeroportos que tem menos de 10 voos por dia, né, até 5 voos, isso fez uma baita de uma diferença. Isso não foi só em Santa Catarina, isso foi do Brasil de modo geral. Embora a Azul e a Gol, por exemplo, elas tenham tentado ali, até a própria Latam, captar alguns mercados deixados pela Avianca, essa demanda não foi suprida. Ou seja, há uma demanda muito grande no transporte aéreo brasileiro, porém não tem companhia e tampouco aeronave para estar operando esses voos. E uma outra coisa, né, que também é importante nesse momento, que é uma intervenção maior do Estado. O Estado ele está deixando o mercado fluir, ele não está intervindo, né? E isso é uma caracterização, né, óbvio, né, do neoliberalismo. Se tivéssemos um Estado mais preocupado em desenvolvimento nacional, com certeza a gente teria um outro cenário da aviação regional. E isso é uma coisa, né, que em tempos de Covid ainda tem que se repensar, né, uma nova estratégia, né, de atuação da aviação regional. Mas entre linhas, né, falei demais aqui, mas entre linhas a pesquisa ela se resumiu nisso, né? Inclusive quem tiver interesse de estar discutindo aí, estou sempre aberto aí para novas discussões. Bom, gente, acabamos de ter uma aula sobre a dissertação de mestrado do Lucas. Eu acho que se alguém tinha alguma dúvida a respeito do trabalho dele, talvez fique até com maior curiosidade. Eu, inclusive, vou até deixar o link para quem queira dar uma olhada na dissertação de mestrado dele. Ficou um trabalho completíssimo. Inclusive, essas tabelas que ele foi citando ao longo da argumentação dele, ele me mandou antecipadamente. E conforme o Lucas ia falando, Lucas, eu tinha uma série de dúvidas a respeito. E, cara, fique tranquilo com relação a tempo, viu? Na pior das hipóteses, a gente divide em 3, em 4, em 5. Eu posto um desses por dia ao longo da semana, viu? Isso é o de menos, tá? Não se constranja. Eu falo muito e eu não acho nada ruim pessoas que também falam muito. Pelo contrário, eu não gosto de gente que fala muito pouquinho, porque aí você tenta puxar e não vem nada. Teve uma partezinha que deu uma leve picotada, pessoal, então só para revisar. Ele fez uma associação entre os voos que antigamente, isso aqui lá para a década de 50, né? Ele me mandou aqui uma figura. Para vocês terem uma ideia, o avião ele faz aqui 1, 2, 3, quase 7 operações de pouso e decolagem, né? Além da decolagem inicial. Isso era em 1955. Então imagina, pessoal, um avião subindo e descendo a cada quase meia hora, 40 minutos. Era surreal, né, Lucas? Imagina que uma operação dessa é uma coisa praticamente inconcebível hoje em dia. E aí ele mostra que o número de paradas vai diminuindo. E aí eu fiz esse parênteses, melhor dizendo, para dizer justamente que é o seguinte, pessoal. Com o avanço tecnológico das aeronaves, tanto em termos de capacidade, velocidade, tamanho mesmo, né, envergadura de uma ponta da asa na outra e tal, não é qualquer pista que um A320 pousa, não é qualquer pista que um 737 pousa. Então hoje, pelo que eu entendi, Lucas, se eu estiver errado, me corrija por favor, é difícil você operar com os aviões que nós temos hoje, em virtude do tamanho e da capacidade deles, com essa quantidade de paradas. Então, fora o fato, como o próprio Lucas falou, que não são todos os aeroportos que
estão adaptados, de fato, né? Não são todos os aeroportos que têm preparação, que têm preparo, melhor dizendo, para receber qualquer tipo de aeronave. Inclusive, Lucas, uma pergunta que eu te faço a respeito disso é o seguinte, claro que tem uma série de outras coisas para pontuar, mas o que mais me ficou latente na minha cabeça enquanto você dizia é o seguinte, Lucas, existe viabilidade econômica para que, de fato, você reforme todos os aeroportos, para que todos os aeroportos recebam, por exemplo, um A320? A palavra é contigo. Então, viabilidade econômica aí é uma coisa muito complexa, porque envolve políticas, desenvolvimento nacional, uma série de coisas, né, que na atual conjuntura é mais fácil falar que não tem, né? A gente tinha uma série de projetos voltados para o setor aéreo, né, como o Pio Aeroportos, o próprio PAC, ele incentivou, né, a questão da infraestrutura aeroportuária. Mais recentemente, há alguns outros programas de fomento à aviação regional, só que tinha um que ele visava investimento em mais de 200 aeroportos de todo o Brasil, né? No capítulo 2, na minha dissertação, ele tem lá de forma um pouco mais específica. Só que com o governo Temer, cortou tudo, né? Então, houve essa retração. Mas é mais fácil adequar esses aeroportos, principalmente os regionais, para atender o ATR, que é o turbohélice utilizado pela Azul e pela Passaredo, né? Pela MAP, né? Que foi adquirida pela Passaredo, do que adequar esses aeroportos a aeronaves, né? ao jato, né? Questão de tamanho, outros é questão de infraestrutura operacional, questão do impacto que se tem na pista, né, o quanto que aquela pista pode receber de peso, a questão do salão de embarque, raio-x, né, a questão do abastecimento das aeronaves, porque o do turbohélice é um combustível diferente do que vai para o jato, né? Então, são uma série de fatores que tem que interagir, né, as famosas interações espaciais, para que se tenha tal organização, né? Então, Lucas, o que se precisa ter para a operação de uma aeronave? Primeiro, passageiro. Então, se é uma cidade interior, por exemplo, tipo Caçador, no interior de Santa Catarina, se é uma grande abrangência na rede urbana, uma grande centralidade na rede urbana, tu tem ali já uma certa infraestrutura. O aeroporto ele está apto para receber obras de expansão, seja de pista, seja do TPS, que é o Terminal de Passageiros. Ele tem a brigada de incêndio. Por quê? Porque a brigada de incêndio que vai ser um dos fatores chaves para essa operação. Por quê? De acordo com o nível da brigada de incêndio, é que você vai ter a quantidade de voos que você pode ter por dia, né, na aviação comercial, né? Por exemplo, em Chapecó e Jaguaruna teve várias situações que ocorreram que Jaguaruna, por exemplo, ficou sem a brigada de incêndio e daí teve que suspender os voos por questão de segurança. Enfim, é um fator determinante. Tu tem a questão, né, da pista, do táxi, né, da empresa que vai fornecer a alimentação para os voos, que é o catering, tem as equipes de solo, né? Então, é toda uma logística que tem que estar combinada para que se tenha esses voos. Só que eu estou falando, até agora, da logística corporativa, né? E aí entra o papel do Estado. O Estado ele tem que chegar, né? Ele tem que fornecer o mínimo de infraestrutura para que esses aeroportos, principalmente regionais, eles tenham a capacidade para estar recebendo esse tipo de voo, né? Essa complexibilidade, ela existe uma série de ações combinadas. Santa Catarina, por exemplo, ano passado, ela vai reduzir o ICMS, que vai ser um fator extremamente atrativo para as companhias aéreas. Assim como, por exemplo, o estado de São Paulo, quando houve essa redução de ICMS, que de uma hora para outra surgiram assim quase 1.000 voos, se não me engano, pelo interior de São Paulo, principalmente visando interligar essas regiões prósperas do interior paulista. Cidades de extrema importância: Araçatuba, Bauru, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto. Aí a gente pode até chegar ali no eixo Rio-São Paulo, São José dos Campos, Sorocaba, enfim, né? Várias cidades que já têm voos, mas que com essa redução de ICMS se tornou atrativo para as companhias aéreas, né? Lembrando que aonde as companhias aéreas elas podem estar reduzindo os custos, elas vão reduzir, né? E esse é o cenário, né? É um setor que se emprega um alto valor, né?
movimenta um grande capital, porém a taxa de retorno ela é muito pequena, a margem de lucros é pequena. Então, para que você tenha, né, a lucratividade, de modo geral, tu tem que ter várias operações. E, né, se nessas várias operações você conseguir, por exemplo, a redução de 10% do ICMS sobre o combustível, enfim, já é uma redução de custos, né? Então, você consegue ter mais um fator de atratividade. Só que o caso particular de Santa Catarina é que foi escalonado. Ou seja, se nós temos atualmente 6 aeroportos operando de forma simultânea em Santa Catarina, né, que é Jaguarona, Florianópolis, Navegantes, Joinville, Lages e Chapecó, pelo que o Estado propôs é que quanto mais aeroportos as empresas operassem, maior seria o desconto de ICMS. Só que o aeroporto de Lages, por exemplo, não está apto para receber o jato, só um ATR. E aí? Só uma empresa estaria apta, duas empresas estariam aptas para operar em Lages. Seria a Passaria de Azul. Aí entra já um que favorece, né, diretamente ou indiretamente, não sei até que ponto isso pode ter sido proposital ou não, a uma empresa, ou duas empresas no caso. Aí a Gol e a Latam, né, ficaram de fora. Então, é uma coisa que envolve muita coisa. Então, seria muito complicado a gente tratar essa questão da viabilidade econômica como para adequar os aeroportos. Eu não sei, né, até que ponto o governo brasileiro estaria empenhado nisso. Mas acredito que no momento em que a política de desenvolvimento nacional ela for levada a sério, principalmente voltado para a questão das infraestruturas de transporte de modo geral, isso vai intensificar, né, claro, a competitividade territorial, a fluidez, e que vai se tornar, sim, um elemento competitivo. Né? Tanto que a questão da infraestrutura aeroportuária, quando se concede à empresa privada, né, dos aeroportos que eram da Infraero, na verdade, a empresa ela tem que fazer as obras de expansão, né? Por exemplo, todo o aeroporto de Florianópolis, o novo terminal, enfim, a nova infraestrutura, embora tenha recursos, né, do BNDES, quem tocou toda a nova infraestrutura foi a Floripa Airport, né? Via Zurique Airport. A Zurique, que tem lá, mais ou menos, se não me engano, média 30% de capital do Estado suíço, né? Então, a gente mostra que lá fora se utiliza do capital do Estado para expandir as operações e o Brasil na contramão, né? O Brasil sucateando aí a Infraero. Enfim, né? E a questão, né, retomando o comentário que você havia feito, do número de paradas, né? Isso se assemelha um pouco a vocês que estudam o transporte rodoviário, a questão, né, das linhas de ônibus, né, as expressos ou não, né? A gente pode até fazer uma espécie de um comparativo, né, no sentido de que é como se antigamente os voos fossem os paradores e hoje só fosse voo expresso, né? Então, isso é uma coisa que ela não aconteceu da noite para o dia, mas que exigiu de uma série de atuações normativas, né, do âmbito do Estado, mas de outras estratégias logísticas adotadas pelas companhias aéreas, né, pelo meio corporativo, que é quem vai, né, fazer esses ajustes através das inovações técnicas no setor da aviação. Bom, gente, mais uma vez, brilhantemente, o Lucas explicou, né, todos os aspectos técnicos que envolvem a operação de um aeroporto, né, coisas que acredito que para a maioria de quem nos ouvirá e para a maioria das pessoas, de maneira geral, não imaginavam que fossem necessários no aeroporto. Poxa, uma brigada de incêndio, é óbvio, gente. Né? Nós não podemos ter um princípio de incêndio e ele não ser controlado, sabe, num grande aeroporto e tal. Né? A operação do transporte aéreo ela requer um conjunto de equipamentos de manutenção muito mais cara, muito mais demorada. Afinal de contas, você está falando de algo que envolve centenas de milhares de vidas, né, ao mesmo tempo, sobrevoando um espaço aéreo como o nosso. Não são todas as pistas que, de fato, têm estrutura para suportar o peso de uma aeronave. Afinal de contas, uma aeronave é muito mais pesada, por exemplo, do que um caminhão, do que um ônibus, assim por diante. É só para fazer esse contraponto com o rodoviário. Ou seja, pessoal, é uma série de equipamentos, uma série de materiais, muita mão de obra também, muito bem qualificada, é bom que se diga, né? Todo esse pessoal que trabalha na parte operacional, que faz um, entre aspas, trabalho sujo na aviação, também tem que ser bem qualificado. Então, se o Estado se ausenta, como disse o Lucas, a gente tá perdido, porque é um setor que, para funcionar da maneira adequada e para, de fato, prestar um serviço justo
a população brasileira, precisa de muito investimento. E é paradoxal, como o Lucas falou, uma empresa como a Zurich ter 30% do seu capital do Estado suíço e investindo em concessões privadas feitas pelo Estado brasileiro aqui, né? Como se a gestão aeroportuária não interessasse, como se a gestão aeroportuária fosse algo secundário. Eu vejo isso muito também, Lucas, no seguinte sentido. Aqui no Brasil, infelizmente, tem um problema sério de que o Estado só assume aquilo que dá prejuízo, né? O Estado só fica com o transtorno. Tudo aquilo que é bom, o Estado acaba passando para a iniciativa privada. É só a gente ver, por exemplo, quantas rodoviárias por aí no Brasil caem nos pedaços e a administração é da prefeitura. Por quê? Porque ninguém quer. Então a prefeitura fica com aquilo lá, cuida, sabe-se Deus como, né? Tem muitas que mal têm uma limpeza diária, banheiro fechado porque não tem nem condições de uso. As empresas que operam dentro do próprio terminal acabam fazendo uma estrutura um pouquinho melhor dos seus guichês. As próprias plataformas para embarque e desembarque, eu vi algumas aí Brasil afora que estão assim, despedaçadas, a pista praticamente em cascalho. É claro que isso não faz diferença nenhuma. Agora, você imagina um aeroporto, por exemplo, com uma pista com o asfalto comprometido. Como é que uma aeronave pousa? A colisão dela no solo ali, no toque do trem de pouso no solo com o asfalto esfarelado é muito inseguro. Então, a gente tem sim uma precarização, uma precariedade muito grande na prestação dos serviços públicos. Por quê? Porque o Estado se ausentando do seu papel. Fala pessoal, tudo bem? Bom, eu e o Lucas decidimos dividir esse podcast em duas partes, então vocês acabaram de escutar a parte 1, espero que vocês gostem. Já peço para vocês darem aquela força, se inscrever no canal, ativar as notificações, dar uma olhada também no blog, nas nossas postagens, debatendocirculando.wordpress.com, seguir a gente nas redes sociais também, Instagram, Twitter, Facebook, é tudo @debatendocirculando. Eu e o Lucas decidimos dividir, pessoal, porque o assunto estava muito bom, o debate estava muito produtivo, e, portanto, ficaria um podcast muito longo. Tudo bem? Espero que vocês gostem e peço para que vocês também fiquem atentos, pois a gente posta o mais breve possível a parte 2. Tudo bem, pessoal? Beijo grande, cuidem-se, fiquem em casa e ouçam o nosso podcast. Tchau, tchau.